prejuízo, ter dúvidas, acumular dúvidas e não saber como resolvê-las, principalmente quando se trata de prejuízo. Então, segue aqui uma sequência de respostas de dúvidas selecionadas sobre a temática prejuízo, mas a última pergunta, a última resposta, você vai surpreender, porque você pode achar que não está tendo prejuízo, mas na verdade está. Então fica até o final para você ver essa sequência de clareamento de dúvidas. E essa pergunta aí é muito interessante, porque, vamos supor, você teve um prejuízo em agosto, você está agora em setembro, vamos supor que setembro feche positivo. Poxa, mas eu vou abater o prejuízo de agosto, mas eu não declarei ainda. O prejuízo não pode ser abatido só quando declarar? Sim, porém, você terá a declaração no ano que vem. Então, é como se você já utilizasse desse benefício fiscal com a obrigatoriedade de, na declaração anual, lá em março, abril do ano que vem, não deixar de colocar na declaração esse prejuízo, no exemplo aqui de agosto, para que você possa abater em setembro, ok? Alguns dias você tem para aguardar e pagar a DARF. E esse aguardar é essencial, porque você tem que, de fato, aguardar o mês encerrar. Porque pode ser que no mês você tenha tido ali um gain de day trade, mas logo depois você pode ter um prejuízo de day trade. Então você aguarda o mês encerrar, levanta todos os resultados das suas operações day trade, todos os loss, todos os gains, abate um do outro. Se for positivo esse resultado total e você ainda tem loss acumulado dos meses anteriores de day trade, você abate esse loss. E se ainda assim ficar positivo, você tem que pagar o imposto sempre no último dia útil do mês seguinte às operações. Então estamos em setembro. Todo o resultado de setembro, assim que encerrar, caso seja positivo, terá DARF no último dia útil de outubro. Pode, deve, e foi exatamente o que eu expliquei no story anterior. Calculou o resultado do mês de day trade. Esse resultado foi positivo? Pega os prejuízos de day trade acumulado dos meses anteriores, que ainda não foram abatidos, e abata. Então, na Bolsa Brasileira, temos esse benefício de abatimento de prejuízo. E o que tem que ser feito para não perder esse benefício é apurar muito corretamente, com exatidão, os resultados, tanto do mês vigente, quanto dos meses anteriores, o resultado acumulado, e fazer esse abatimento. O que esse abatimento vai proporcionar? Vai proporcionar uma base de cálculo, um valor, um número que seja real de lucro. Porque o lucro de um mês não é o seu lucro real da sua pessoa. O seu lucro real é o lucro do mês abatido dos prejuízos anteriores, ou seja, o resultado acumulado. Então, sim, pode abater. Aproveitando que tiveram aí duas perguntas de prejuízo de day trade, peguei essa aqui de prejuízo de FII, para vocês perceberem que o raciocínio é idêntico. Porém, contudo, todavia, entretanto, a única restrição é que day trade só abate com day trade, FIIs e FIAGRO só com FIIs e FIAGRO e swing trade só com swing trade. Então, nesse caso aí, teve lucro de FIIs, porém, tem prejuízo de FIIs. No próprio mês, soma tudo. Vê se fica positivo. Tem prejuízo de FIIs e FIAGRO dos meses anteriores? Abate. Então, é lembrando sempre a regra do bonecão do posto, que swing só com swing, day trade só com day trade, FIIs e FIAGRO só com FIIs e FIAGRO. Dentro do próprio mês, claro, abate-se lucro e prejuízo de cada um dessas categorias. E em relação aos meses anteriores, mesma coisa, abate-se o prejuízo, respeitando sempre as categorias separadamente. Agora eu saí da temática prejuízo? Não saí, porque esse medo aí de não saber fazer a declaração é um prejuízo emocional, é um prejuízo que acaba afetando outras áreas da vida, porque você fica ali inseguro, não sei se eu vou saber fazer isso, se eu não vou, e aí tem uma coisa importante para você resolver, você está naquele espírito de insegurança, acaba atrapalhando na tomada de decisão de outras coisas na vida. E um outro prejuízo que gera esse não saber fazer é o próprio prejuízo material de fazer errado e pagar mais imposto, ou fazer errado e ter fiscalização. Então não, queridos, eu não saí da temática prejuízo, só que esse aqui, ó, é o prejuízo macro. Fez errado, prejuízo na certa, seja um prejuízo de fiscalização, de imposto paga mais,
de não aproveitar os benefícios fiscais. E para isso, temos a nossa assessoria tributária, que há mais de 16 anos faz para o investidor, é só clicar aqui. Essa última resposta foi surpreendente, né? Porque não saber fazer te gera um prejuízo emocional, além do prejuízo material em si. Como ali o linkzinho é um link que você não vai conseguir clicar na tela, aqui na descrição do vídeo do YouTube tem o link da minha assessoria tributária, da empresa que eu fundei há mais de 16 anos, que tem todo um time organizado e em hierarquia de processos, pessoas e tecnologia, que vai fazer tudo com exatidão, com muito rigor, para você não ter nenhum problema de fiscalização e também não ter prejuízo. Não ter o prejuízo de não saber fazer, não ter o prejuízo de pagar imposto a mais e não ter o prejuízo de ter uma fiscalização. Então é só você clicar nesse link aqui abaixo que está na descrição do vídeo.